Bem-vindos a mais um Gisele Kids, que alegria ter vocês aqui conosco no nosso quarto dia. Amanhã será o nosso quinto e último dia. Então, ontem eu entreguei uma tarefa para vocês, que era que vocês deveriam entregar ao Senhor o pedido de oração que vocês... algum desejo que vocês têm no coração, alguma coisa que vocês têm muita vontade de ter, mas vocês nunca pararam para orar e pedir ao Senhor. Então lembra que na palavra de Deus, lá em Salmo 37, lembra que a Bíblia é a palavra de Deus, ela só fala a verdade. E no meio da Bíblia tem um livro chamado Salmo, capítulo 37, que é esse número grande, o versículo pequenininho diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Já consegue dizer esse versículo? Salmo 37, 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, o Senhor pode realizar os desejos do meu e do seu coração, mas Ele quer que a gente se agrade dele, ou seja, Ele quer que você confie nele, que se Ele responder com não, é porque a vontade dele foi feita e a vontade dele é melhor. Então, não é para ficar triste se o Senhor responder o seu pedido de oração assim, com não. Não é para ficar chorando. Por quê? Porque a vontade de Deus foi feita e não é para ficar com cara de emburrado. Tira a cara de emburrado do rosto, coloca o sorriso, porque o Senhor fez a vontade dele. Lembra da nossa música que diz o quê? Olha, tira a cara de triste, de emburrado e coloque um sorriso no rosto. Por quê? Porque quando as coisas não acontecem como a gente quer, no lugar da gente ficar triste, é melhor o quê? Esperar. Quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, em lugar de ficar triste, é melhor quando eu espero pra saber o porquê, o que o Senhor quer me mostrar, o que Ele quer dizer quando não faz aquilo que o meu coração quer mais. Agora é fácil sorrir. É fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida. E é tão bom saber que Ele vai suprir qualquer necessidade que eu sentir. Então, quando as coisas não acontecem do jeito que eu e você queremos, tira a cara de emburrado do rosto, coloca um sorriso, porque Deus sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você, mas Ele vai ouvir a nossa oração. Então, quando as coisas não acontecerem do jeito que eu e você queremos, no lugar de ficar triste, é melhor o quê? Esperar, espera, porque Deus sabe o que está fazendo, Ele vai responder a nossa oração. Ou com sim, ou com não, ou com um espere. Mas o Senhor sabe o que Ele está fazendo, porque Ele conhece todas as coisas. Às vezes a gente pede algo achando que é o melhor para nós, mas Deus sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Então, quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, em lugar de ficar triste, é melhor quando eu espera pra saber o porquê, o que o Senhor quer me mostrar, o que Ele quer dizer quando não faz aquilo que o meu coração quer mais. É fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida. E é tão bom saber que Ele vai suprir qualquer necessidade que eu sentir. Então, quando as coisas não acontecerem do jeito que eu e você queremos, no lugar da gente ficar triste, é melhor o quê? Esperar, espera, porque Deus sabe o que faz, Ele sabe o que está fazendo. Então, ontem na nossa história, nós paramos aqui. Samuel estava conversando com a mamacita, ele queria muito falar de Jesus para o papacito, mas a mamacita disse que não era a hora. Mas Samuelito queria muito, ele estava procurando uma oportunidade para falar de Jesus para o papacito, mas o papacito disse que não queria saber, nem pela mamacita, nem por Samuelito. Ele não queria saber dessa história, porque ele achava que era por causa da evangelista, da mulher missionária, que eles estavam passando por essas dificuldades. Então,
Samuelito ficou muito triste com isso, mas mamãecita, não vamos desanimar, mamãecita, vamos orar. Assim como Deus trouxe o papacito para casa, é saudável, ele está vivo, ele está bem, o Senhor também pode transformar o coração dele para que ele receba Jesus como Salvador. Lembra que ele transformou o da senhora? A senhora nem queria saber, mas o Senhor transformou o coração da senhora. Então, lá estava a mamãecita, Samuelito e Carmesita, eles estavam então orando. Sempre que o papacito saía para trabalhar, eles ficavam em atitude de oração, orando muito, pedindo ao Senhor para que abrisse o coração do papacito para que ele recebesse Jesus Cristo como Salvador. Será que Deus então iria ouvir essa oração? Será que Deus poderia ouvir? Sim, o Senhor pode ouvir. E quando nós estamos orando, o Senhor vai ouvir a nossa oração. Ele vai responder nossa oração. Imagina uma oração dessa para alguém se converter. O Senhor pode ouvir. Samuelito era muito fiel em oração. Ele orava todos os dias. Ele orava pedindo a Deus, sabendo que Deus podia ouvir a oração dele. Então, a mamacita já não tinha muita fé como Samuelito. O que é fé? Fé também é acreditar que Deus pode fazer. Fé é acreditar que Deus pode realizar toda e qualquer coisa que seja de acordo com a vontade dele, porque não haverá impossíveis para Deus. Deus pode realizar toda e qualquer obra. Então, somente que seja de acordo com a vontade dele. Mas será que tem alguma coisa que o Senhor não pode fazer? Não. O Senhor pode realizar todas as coisas. Samuelito cria nisso. Já a mamãecita ficava meio assim, duvidando. Quando ele dizia para ela, mamãecita, vamos orar pela escola, mamãecita, porque Deus pode ouvir. A mamãecita ficava, pobre menino, ele acredita que vão fazer alguma escola aqui. Tomara que a gente consiga juntar o dinheiro. Mas ela não cria que Deus poderia fazer com que uma escola surgisse e Samuelito pudesse ir para a escola. Então, qual era o desejo de Samuelito? De ir para a escola. Qual é o seu desejo? O que é que você tem desejado? Será que você tem orado a Deus? Será que você fala com Ele como Samuelito? Samuelito falava todos os dias, pedia a mesma coisa. A tia aprendeu isso também. Quando a tia está pedindo algo a Deus, a tia pede todos os dias. Ai, como é bom todo dia chegar lá na presença do Senhor e dizer, Senhor, aqui está o meu pedido. Mas o Senhor não ouviu ontem? Eu quero estar aqui de novo, repetindo. O Senhor nos ensinou que a gente deve repetir em oração. Devemos falar com Ele. Devemos insistir, bater na porta. Porque o Senhor vai ouvir a nossa oração. Então Samuel estava certíssimo. E ele estava ensinando para a mãe dele sobre oração, que ele aprendeu com a missionária. A missionária orou, pedindo a Deus para que enviasse o papacito de volta para casa. Deus enviou, então ele sabia que Deus poderia ouvir a oração. E ele agora pedia todos os dias pela conversão do papacito, para que o papacito recebesse Jesus. Mas ele orava todos os dias por um milagre, que ele pudesse estudar. Por que um milagre? Porque aos olhos humanos era algo impossível. Eles moravam em umas montanhas, seria impossível ser construída uma escola lá. E Samuel estava ficando grande, não tinha mais quase nenhum dinheirinho no potinho, então como é que ele iria estudar? Teria que acontecer um milagre. Será que esse milagre iria acontecer? Deus pode realizar um milagre. Será que existe alguma coisa difícil para Deus? Não. Não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas, em toda a sua vontade. Os planos de Deus não podem mudar. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, ninguém pode mudar. Somente o próprio Deus. Então, por que não orar? Por que não pedir? Tudo que a gente pede a Deus em oração, o Senhor vai responder. Ou com sim, ou com não, ou com espere. Todas essas respostas são boas. Se ele responder com não, tá bom, Senhor, a tua vontade é melhor. Não vou ficar com a cara de emburrado, porque Deus fez a vontade dele. Senhor, tu sabes, eu pedi uma bicicleta, mas talvez o Senhor ache que não é bom uma bicicleta para mim. Tá bom, Senhor, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Ah, Senhor, eu queria um skate, mas o Senhor, talvez o skate não vai ser bom para mim. Eu vou cair, levar uma queda, quebrar um braço. O Senhor sabe o que é melhor para mim. Então, sempre lembre disso. Você pode pedir a Deus em oração, mas é a resposta que vem dele. Você tem que aceitar a resposta que vem do Senhor. Seja um sim, seja um não, ou seja um espere, tá bom? Então Samuel continuava em oração e a gente deve fazer a mesma coisa. Por quê? Porque o Senhor ouve a nossa oração. Lembra da nossa música também que a gente aprendeu? Que diz assim: sei que Deus me ama e me compreende. Minha oração eu sei que ouve e atende. Sei que Deus me ama e me compreende.
sempre atende. Sei que Deus me ama e me compreende. Minha oração eu sei que ouve e atende. Sei que Deus me ama e me compreende. Minha oração sempre atende. Então o Senhor é capaz de ouvir a nossa oração e de responder. Agora Ele vai responder conforme a vontade dEle. Não é conforme a minha, não é conforme a sua, mas é conforme a vontade dEle. Se nós pedirmos algo que Ele deseja para mim, para você, Ele vai realizar. Mas o nosso versículo diz o quê? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, quando Ele não realizar algum desejo, não fique triste, se agrade de Deus. Tá bom, Senhor, Tu sabes o que é melhor para mim, Senhor. Tu conhece tudo, eu não conheço nada. O Senhor sabe o que é melhor para mim. É como quando a gente tá pedindo alguma coisa do papai sabe que aquilo não vai ser bom para nós. A gente quer um animalzinho que vai fazer um mal para nós e o papai sabe o que é melhor. Então, se o Pai humano sabe, imagine o Deus eterno que nos fez, criou todas as coisas. Então, você pode pedir e deve pedir com insistência todos os dias, mas lembre-se que a resposta de Deus, quando vier lá de cima, é o melhor para mim, é o melhor para você. Então, não fique com cara de emburrado, cara triste assim, ó. Que carinha mais feinha, chorando, muito triste, emburrado. Senhor, tá bom, Senhor. Tu fizeste a tua vontade, tu sabes o que é melhor para mim. Então eu vou me alegrar, eu vou ficar feliz, porque o Senhor fez a tua vontade. Mas será que existe alguma coisa difícil para Deus? Não haverá impossíveis para Deus. Deus pode realizar tudo. E Samuelito cria nisso. Então vamos crer, assim como Samuelito, porque ele sabia que Deus, ele pode realizar toda e qualquer coisa. Então não fique achando que Deus, será que Deus realmente pode fazer isso? Não, é algo muito difícil. Para Deus não existe nada difícil, nada. Ele pode realizar tudo. Sabe que os adultos, eles não têm muita fé, agora criança acredita. Então, ensine para o papai e ensine para a mamãe a ter fé, a acreditar que Deus pode realizar aquilo que a gente tanto está pedindo. É só saber se é a vontade dele ou não, mas que ele pode realizar? Tudo. Ele pode realizar toda e qualquer coisa. Foi com somente a palavra da boca dele que o mundo foi criado. E fez-se isso, e faça-se aquilo, e tudo foi acontecendo. Só pela palavra de Deus. O Senhor tem todo o poder. Então Samuelito continuava indo trabalhar, engraxando o sapato, vendendo largatos. Tinha dia que ele conseguia vender mais, outros dias menos. Quando não conseguia vender todos os largatos, ele então voltava para casa, conseguia assar. E toda a família agora, ou quase toda a família, queria muito rever a missionária. Mas parece que a missionária tinha ido embora. E eles pensaram, poxa, nunca mais vamos poder ver a missionária. Será que é isso que vai acontecer? E aí cada vez mais Samuelito orava para que o papacito recebesse Jesus Cristo, assim como a mamacita também. E ele orava todos os dias pelo mesmo pedido, que era o quê? Ir para a escola. Ele queria ver Deus fazer um milagre. Era o desejo do coração dele, ir para a escola. Será que Deus poderia realizar esse desejo? Sim. Agora resta saber se era a vontade de Deus, mas Samuelito não duvidava que Deus poderia realizar. Mas enquanto isso, Samuelito então ia falando de Jesus para outras pessoas que não conheciam. E sabe, tinha alguém que ele queria muito que recebesse a Cristo. Quem era? Ele mesmo, o amigo cego. Então muitas vezes o amigo cego resistiu, não queria ouvir, mas aí Samuelito conseguiu. Na verdade, assim, ele sempre dava uma esmolinha ao cego, então ele ficava assim, Samuelito é tão bonzinho, eu vou querer ouvir essa história que ele tanto quer falar. Ele quer tanto contar essa história. E aí Samuelito então pegou o livro sem palavras e disse assim, mesmo que você não consiga ver, acredite em mim. E se você pode acreditar em mim, por que não pode acreditar em Deus? E aí Samuelito então abriu o livro sem palavras e começou a contar. Disse assim, amigo cego, sabe, Deus criou um céu tão lindo para que você pudesse morar lá. E sabe, um dia você vai poder enxergar esse céu. Porque lá é um lugar perfeito, onde as pessoas não sentem dor, lá ninguém chora. Mas sabe, amigo cego, tem algo que não pode entrar no céu. E o que é? Aí Samuelito então mostrou a próxima página, mesmo que o amigo cego não podia ver, mas ele estava manuseando o livro sem palavras, ele disse, é o pecado. E o pecado são as coisas erradas que nós fazemos, às vezes sentimos raiva, e aí
o amigo cego começou a lembrar de muitas vezes que ele pecou, ele fez coisas erradas, e ele pensou, poxa, então eu nunca vou poder ver o céu. Mas aí Samuelito não terminou a história e mostrou então a página vermelha, que era a página que fazia lembrar o quê? Fazia lembrar que o Senhor Jesus Cristo havia morrido em nosso lugar, mas não somente morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele está vivo no céu, ele quer morar no seu coração, tirar essa sujeira do pecado e fazer com que você possa ir morar com ele no céu. O amigo cego sempre ouvia essa história porque Samuelito sempre contava, ele contou mais de uma vez. E aí às vezes o amigo cego queria ouvir mais uma vez, mas ele tinha vergonha de perguntar a Samuelito. Mas aí às vezes ele fingia que estava cochilando, mas ele estava pensando na história. Certo dia, ele chegou para Samuel e disse, Samuelito, eu tenho muitos pecados, eu quero receber Jesus no meu coração, eu quero que ele limpe-me dos meus pecados, eu quero muito poder conhecer o céu, um dia poder enxergar o céu, que eu não vejo nada hoje. Foi um dia tão feliz, Samuelito ficou tão feliz, porque o amigo cego então recebeu a Cristo como Salvador. E aí, quando Samuel estava engraxando alguns sapatos e tal, alguns homens dispensaram, eles disseram que não queriam que ele engraxasse o sapato dele, e ele então ficou ouvindo alguma conversa. Então tinha um cochichado. O que será que eles estão conversando? E aí Samuelito ouviu algo muito, muito, muito importante, era uma notícia maravilhosa. E ele disse, amigo cego, você ouviu? E ele disse, ouviu o quê? O que será que aconteceu? O que será que estava para acontecer? Amanhã a gente vai saber. Que notícia maravilhosa foi essa? Amanhã você saberá. Então, até amanhã. Deus abençoe. Tchau, tchau.